e a gente vai chegar nela aí. Mas antes de você ir para esse trabalho, você chegou a atuar em outras regiões? Sim, ainda solteiro ainda, né? E praticamente novo convertido ainda, eu participei de um projeto que era chamado Projeto Passa Macedônia, que era um projeto liderado pelo irmão Joca. Não sei se o senhor lembra de Joca. Lembro. Pronto. E Joca tinha esse projeto que ele ajudava igrejas do interior, né, na questão de plantação de igreja. Então, eu participei de um projeto de plantação de igreja lá na cidade de Apodi. E o pastor na época era o pastor Isaac também, cujo hoje é o meu pastor na cidade de Caicó, né, pastor Isaac Dias de Souza. E era um projeto num sítio, né, um sítio Trapiá, um sítio bem distante da cidade, e a gente saía daqui de Natal, ia para lá e ficava lá um tempo, né, na comunidade, retornava e depois voltava para lá, fazendo todo o processo. O pessoal, a gente evangelizava, né, e o pessoal aceitava, e discipular e tal, e tentar formar uma igreja nessa comunidade. Além desse projeto, lá em Apodi, né, no sertão, a gente aqui, na época teve um projeto aqui em Natal que era a Missão dos 70, né? Teve um projeto aqui, um projeto do DEPEN que tinha que abrir, que as igrejas da capital elas precisavam ir para os interiores, né? Então todas as igrejas se mobilizaram e cada uma foi para uma cidade dos interiores. E nós, Soldado 2 e o Setor 3, fomos para Goianinha, né? E a gente foi para umas comunidades chamadas Malhadinha, né, e Anacé. Eram duas comunidades que o setor 3 ficou responsável. E aí aceitaram algumas pessoas lá durante esse dia, né? E depois era Malhadinha, uma comunidade que ficava 15 quilômetros de Goianinha. E aí eu fiquei preocupado com as pessoas que aceitaram, porque ela não tinha igreja, né? Lá não tinha um templo, ela não tinha crentes para ajudar aquele pessoal, e eu fiquei preocupado, e eu voltei para Natal, e quando eu cheguei em Natal, eu não consegui ficar conformado em saber como é que ia ficar aquela situação, né? E aí eu liguei para o pastor Isaac na época, eu perguntei, pastor Isaac, o senhor me autoriza que eu vá discipular esse pessoal que aceitou Jesus? Ele disse, homem, vai ser uma bênção, né? Então será bem-vindo, me recebeu muito bem. E nós passamos 3 anos em Malhadinha, 3 anos. Conseguimos uma escola, na época não tinha templo, né, nós conseguimos um prédio, uma escola, que tinha lá na comunidade, falamos com a diretora, ela nos cedeu o prédio, e lá no prédio a gente discipulava as pessoas e fazíamos cultos na frente dessa escola para evangelizar a comunidade, além de visitas, né. Então todas as semanas, durante 3 anos, sábados e domingos, nós estávamos em Malhadinha. Saímos de casa tarde, no sábado à tarde, eu e minha esposa, às vezes alguns irmãos iam conosco, né? E passamos 3 anos ali. Saímos de lá e na época o pastor Isaac viu o crescimento do trabalho, né? Comprou um terreno e começamos a construção e saí de lá quando inaugurou o templo, né? Foi inaugurado, saímos de lá com 54 crentes, né? Juntando crianças e adultos e entendemos que tinha acabado o nosso tempo ali, né? E voltamos para Natal. Esse local era Em em Goianinha. Goianinha, É né? uma comunidade 15 quilômetros de Foi Goi. onde que eu cheguei aí, Pô, eu tava tentando me lembrar aqui que o senhor foi lá uma vez, mas eu, né, foi. passou um dia lá fazendo trabalho de Isso, bem, um local bem assim, de mata, né? isso. Foi lá mesmo, você foi. Eu lembro que estava eu e minha esposa e a sua esposa, quem foi conosco, conduzindo. Sim, Ela sim, estava junto e ela direcionava, né? E aí, quando a gente entrou, saiu da BR, que foi entrar, isso. eu disse só mesmo com uma pessoa para É. orientar, porque não tinha como saber onde E era. não tem nem casas por perto, o caminho era Isso, todo só um canavial, né? Que isso. tinha, e depois lá na frente que entrar pra. Só ia quem conhecia a estrada mesmo, né? Então você passou quanto tempo lá? Passamos 3 anos lá. 3 anos. Isso que saímos na inauguração. Inaugurou o templo, eu não podia ficar lá, certo? O pastor Isaac até me convidou para que eu, né, continuasse lá na igreja, sendo o pastor da igreja de Malhadinha, só que eu não pude, né? Então saí de lá e ele impulsou um pastor, né, de tempo integral lá, pastor Sales, eu ainda me lembro, e nós retornamos para casa, né, para Natal. Depois
desse trabalho, nós participamos de mais um trabalho de plantação de igreja na cidade de Cruzeta. Foi em outro evento da nossa igreja, né, da IADERN, e era a época dos 90 anos da igreja. E nos 90 anos da igreja, a igreja tinha duas missões, né, que era abrir um trabalho no interior, ajudar as igrejas do interior a abrir um trabalho e abrir na capital também subcongregações, né? Em cada setor, uma Cada subcongregação. setor, isso. Então, o setor 3 na época, coordenado pelo pastor Arimaldo, já na segunda gestão que ele teve aqui em Salvador, né? Isso. Nós abrimos a congregação de Betsaida, né? Nós procuramos um prédio, né? O pastor Arimaldo pediu para a gente ir procurar esse prédio, esse local. Na época eu era o coordenador do departamento de missões. Nós encontramos ali aquele prédio, e alugou, né? E o pastor Arimaldo nos convidou para estar naquele projeto ali, assumindo aquela subcongregação, mas eu não podia, né? Não podia, na época, tinha uns problemas que me impediam de assumir. E foi Betsaida, aqui na capital, e no interior foi na cidade de Cruzeiro, uma comunidade chamada Alto dos Remédios. Comunidade muito carente, e carente tanto do evangelho, né, como a parte social, em todos os aspectos, né? Pessoal bem carente. E nós passamos 2 anos lá, indo sair daqui, de Natal, para Cruzeta, nos finais de semana, para fazer o trabalho do Senhor lá, né? Passamos 2 anos, alugamos uma casa lá, onde funcionava o ponto de pregação, fazíamos os cultos, discipulava as pessoas, e passamos 2 anos de lá, conseguimos depois um terreno, né? O pastor Janils, com a igreja de Candelária, né? Mobilizou e construiu um templo lá, e nós passamos esse período lá, e depois também retornamos. Então, antes de ir para Inês Velha, passamos Sim. por essa experiência em Apodi, em Malhadinha, né? E em Cruzeiro. Além de outras plantações de igreja, que eu considero plantação de igreja, dentro de delegacias.